Olá, para quem não me conhece, sou Gino Batidão, designer da Redec e atuo em Paudalho, Pernambuco. Nesse vídeo, vou dar dicas sobre como produzir vídeos com uma configuração bem básica. Primeiro, queria desmistificar a ideia que para se produzir vídeos precisamos de um super estúdio ou de equipamentos caros. É claro que esses recursos podem ajudar bastante, mas também podem gerar uma sensação de inacessibilidade para quem está começando. De início, eu queria mostrar a configuração que eu estou usando. Meu celular é um intermediário que possui uma câmera frontal de 8 megapixels e uma traseira de 12. É uma câmera simples e ele está montado em cima de um tripé de mesa, que é algo bem barato e encontramos em camelôs. Esse modelo aqui eu paguei R$5 no metrô. E a vantagem é que ele é articulável e eu posso usar essas garras em outros lugares. Percebam que eu fiz o uso desse aparelho bem baratinho para mostrar a minha câmera. É claro que seria melhor eu ter uma outra câmera para mostrar meu celular, mas como eu estou sozinho gravando um vídeo sobre como melhorar o acesso à produção de vídeos, eu fiz questão de mostrar como a gente pode usar esses recursos bobos que a gente tem em casa para produzir materiais de uma forma criativa. Além disso, percebam que atrás da minha câmera está meu computador com o texto aberto. Trata-se do roteiro que eu criei para ajudar na produção desse vídeo. Quando nós ligamos uma câmera, podemos nos sentir pressionados, assim como quando nos sentimos quando estamos prestes a apresentar algo a um público. Coincidentemente, o gesto de filmar em inglês é traduzido para to shoot, que também significa atirar. Se nos sentimos alvo da câmera, podemos nos sentir intimidados. E para evitar que isso aconteça, a roteirização do vídeo e das falas nos dão suporte para que quando a câmera ligue, nossa sensação perante ela seja a melhor possível. Eu deixei meu texto rodando atrás da tela também porque eu não decorei ou ensaiei a minha fala. Assim, eu tentei achar uma forma que na hora da gravação eu não me perdesse. O gesto de roteirizar também facilita todo o processo de produção do vídeo. Além de poupar que a gente se perca nos pensamentos com a descrição exata das falas, é um documento técnico que usamos para descrever tudo aquilo que vemos na tela. Existe um cabeçalho indicando o local da cena. Isso facilita para que a equipe possa se organizar melhor. Pense que se em um filme existe uma cena na praia, no início e no final da obra, torna-se mais prático a gente gravar essas duas cenas de uma vez só, do que gravar a primeira, ir para outra locação e voltar para onde a gente já estava. Nesse vídeo, por exemplo, eu vou gravar a cena 3 assim que acabar essa cena, que é a cena 1. A indicação da hora do dia também é muito importante, pois a forma que a gente filma de dia pode ter uma configuração bastante diferente de uma cena gravada à noite, principalmente por conta da luz. E também é legal a gente indicar o local da gravação, se ele é interno ou externo. Hoje está um daqueles dias que chove, para, e a cena 2 desse vídeo, que ela é externa, ela vai ser gravada posteriormente, dependendo de como vai estar o clima. Além do cabeçalho, nós temos a descrição de cena, que narra as ações exatamente como vemos na tela. Não podemos cair na tentação de escrever subjetividades ou de sermos muito econômicos na descrição da ação. A maior função do roteiro é explicar em ações como o vídeo ficará no final, facilitando o trabalho nos momentos de produção. Novamente, caso aconteça alguma coisa na gravação, a gente precisa desse documento enquanto um porto seguro, para que sempre possamos visitá-lo e evitar que partes importantes do nosso vídeo sejam esquecidas, por exemplo. Grosso modo, uma página de roteiro nesse formato gera 1 minuto de vídeo. E para além da noção de cena enquanto local e hora onde filmamos, é conveniente apresentar para vocês a noção de plano. Plano diz respeito à forma como a câmera se posiciona em relação ao objeto. Percebam que no meu roteiro eu ainda estou na cena 1, mas que eu posso mudar a minha câmera de lugar. A mudança de plano gera dinâmica ao nosso vídeo e dependendo dessa relação entre a câmera e o objeto filmado, que no caso sou eu, podemos mudar a qualidade da nossa imagem. Por enquanto, percebam que eu estou no quarto com a presença de uma quina das paredes com teto. E com isso a gente consegue uma imagem com mais profundidade, com mais volume. Agora parece que eu estou num ambiente muito mais próximo, com uma imagem quase que chapada. Essas relações câmera-objeto possuem nomes. Trata-se de uma configuração às vezes bastante flexível, mas que pode nos ajudar quando a gente tenta descrever o tipo de plano que a gente quer. Esse que eu estou usando agora se chama Contra-Plongée. E se houver mais interesse em saber sobre essas distinções, eu vou deixar um link na descrição com material de apoio. E para além da noção de cena e plano, precisamos saber que é uma tomada, também conhecida como take.
A tomada é basicamente o momento em que começamos a gravar até o momento que terminamos. Muitas vezes, dentro de uma mesma cena ou de um mesmo plano, a gente precisa regravar, por conta de problema na imagem, porque a gente confunde o que a gente falou, ou então porque tem alguma interferência externa que prejudica o que a gente está gravando. Pense que você está gravando e de repente passa o carro do ovo na sua rua. E o melhor a ser feito é a gente interromper a filmagem, esperar que ele passe e aí a gente grava novamente o mesmo plano, só que com uma nova tomada. E aqui vai a dica. Se ocorrer um erro bobo, como uma simples troca de palavras, não é preciso a gente pausar e regravar tudo novamente. Basta a gente dar uma pausa na nossa fala, contar até 3 e voltar a falar a partir da última frase. Queria contar uma história. Batatinha quando nasce cresce... Batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. Queria contar uma história. Batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. Perceba que a pausa gera tempo para que o editor do vídeo consiga fazer um bom corte. Essa dica pode ser bastante útil, pois a repetição de tomadas pode tornar o ato da gravação extremamente cansativo. Não precisamos regravar tudo do começo caso algo não nos agrade. Entretanto, se na gravação eu esqueci de retirar um objeto de cena, eu gravei com uma roupa errada, aí a feitura de uma nova tomada pode ser mais interessante para a gente. E outro ponto que eu queria abordar é sobre o som. Repare que eu estou usando um fone de ouvido desse aqui com microfone. É um excelente material para que a gente garanta que a voz do personagem seja gravada em boa qualidade, principalmente pela proximidade com a boca. Quando eu retirar esse fone, a qualidade sonora muda bastante, afinal a fonte de emissão sonora, que era a minha boca, está longe do microfone do celular. Entretanto, devido ao cabo, existe uma limitação grande dos meus movimentos. Eu não consigo ir muito para trás, por exemplo. Eu vou explicar como podemos utilizar um recurso muito comum no cinema, que é a separação da imagem com o som. Cena 2, plano 1, tomada 2. Olá! Agora que você já sabe o que é cena, plano e tomada, eu acho que compensa a gente saber um pouco o que é a claquete. A claquete era aquela prancheta que eu coloquei aqui no meio, mas que também é aquele objeto comum do cinema em que a gente bate ele. O recurso do bater a claquete, ou então a gente bater uma palma, é porque quando a gente está gravando um vídeo com uma câmera e um gravador, que no caso eu estou usando meu celular com o fone com o microfone, com essa palma a gente vai criar um ruído na nossa faixa de áudio, tanto da câmera quanto do celular. Isso vai facilitar muito o processo do editor para juntar as duas faixas e sincronizar áudio com imagem. Pode ser que você não queira usar esse cabo na sua imagem. E aí uma dica que eu te dou é o seguinte: passe ele por dentro da camisa. E o fone é um quadradinho que fica aqui. E aí você pode dobrar, colocar aqui dentro da camisa e você pode tirar uma fita, um pedacinho de fita e prender aqui dentro. O tecido em contato direto com o microfone pode acabar abafando o som, mas eu acho que a gente já tem uma melhora do que só usar o áudio da câmera. Eu vou colocar esse trechinho agora só com o áudio da câmera para vocês perceberem a diferença que está dando no som. Bom, parece que tem algum tipo de ganho frente a isso. Então não tenham medo de cenas externas por causa do som. Outra coisa que eu queria que vocês percebessem é que essa tomada foi a tomada 2. Isso aconteceu porque quando eu fui gravar a tomada 1, a bateria da minha câmera acabou. E o que aconteceu? Eu poderia ter usado parte do começo dela e ter voltado só a partir de onde a câmera conseguiu captar. O problema é que a posição do sol mudou porque a minha câmera ficou mais ou menos 1 hora carregando. E ficaria muito estranho se eu fizesse um corte, um jogo de imagens entre as duas imagens captadas. Mas o que é interessante da gente notar é que a gente está na mesma cena, ou seja, a gente está no mesmo espaço, a gente também está no mesmo plano, porque a câmera, em relação a mim, que sou objeto filmado, está no mesmo lugar, mas a gente precisou gravar novamente, estabelecendo então a tomada 2. Quero apenas frisar que quis mostrar sugestões sobre como facilitar o processo. Se você quiser fazer um vídeo sem roteiro tão detalhado, você pode,
No meu caso, eu sempre me sinto mais seguro quando o roteiro é bastante explicativo. Mas se você não vê problemas para você ligar a câmera e improvisar, isso diz respeito apenas à forma como você trabalha. E o mesmo vale para o uso da claquete. Quando temos um vídeo mais detalhado, com bastante geração de arquivos e áudio separado da imagem, o uso da claquete agiliza bastante o trabalho do editor. Mas é claro, cada caso é um caso. Para finalizar, eu queria apenas dar umas dicas. Se você tiver um pano verde-limão ou azul ciano, você pode deixá-lo no fundo, totalmente esticado, para que o editor consiga usar o efeito chamado incrustação ou chroma key. Mas pense, será que é realmente necessário? O uso da incrustação pode ser um artifício muito interessante, mas toma cuidado, porque você pode, por exemplo, querer recriar o cenário todo artificialmente, o que é um processo bastante difícil de se conseguir um resultado natural. Entretanto, você pode assumir essa estética irreal e, se for algo que compõe o teu estilo de imagem, vá fundo. Outra dica é que, se você não possui experiência com iluminação, dê sempre preferência à luz natural e ambientes que sejam bastante iluminados. É mais difícil conseguir uma boa qualidade de imagem com baixa luminosidade. Além disso, é bastante comum que o uso de luzes artificiais deixe o resultado um pouco frio. A iluminação artificial pode ser uma mão na roda e deixar nossa imagem com um tom cinematográfico, mas a luz, quando mal utilizada, pode deixar a gente com um tom meio amador. O uso do ring light pode ser uma saída bem rápida, mas geralmente a gente precisa de muito mais fonte de luz para tornar o nosso trabalho interessante. A imagem desse vídeo toda foi feita com esse artifício. Entretanto, eu acho que para continuar essa discussão sobre luz, eu prefiro fazer um outro vídeo para ficar melhor. E eu fico por aqui e agradeço muito a você que assistiu esse vídeo todo. Oi pessoal, o meu vídeo na verdade deveria acabar aqui, só que eu resolvi voltar para fazer um outro tipo de fala. Vocês devem ter percebido que meu olho ele ficava indo para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Isso era porque todo o roteiro ele estava passando atrás do celular, como eu mostrei para vocês. Como eu disse no vídeo, eu fiz isso porque eu não ensaiei, e eu sei que às vezes a minha fala pode ter acabado ficando um pouco robotizada. Existem muitas nuances dentro da nossa fala que acabam se perdendo quando a gente está lendo algum tipo de texto. Eu acho que essa dinâmica entre você ler e você falar, ela pode, na verdade, ser muito flexível. Eu acho que em momentos de fala que você tiver dificuldade, você pode dar uma lida no roteiro, em outros você pode improvisar, e deixar com que essa dinâmica seja definida por você e como que você está se sentindo frente à câmera. Mas o que eu quis mostrar aqui é que muitas vezes aquilo que a gente vê num filme ou num vídeo é extremamente artificial. Geralmente existe uma equipe muito grande atrás de você que está coordenando, que está ajudando você com a imagem que você quer obter. E eu acho que é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até mais.